E a gente começa o programa também contando com a sua participação. Quero que agora sim você vá para o telefone, porque você pode enviar a sua pergunta, sua dúvida sobre qualquer tipo de problema capilar. É um assunto muito importante que eu sei que tem muito a ver com o que você está vivendo hoje, porque muita gente passa pela mesma situação. Cabelo que cai, a gente não entende por quê. A dúvida é se a gente deve pintar, alisar, lavar, se a gente está fazendo a lavagem de forma correta, o que é que pode causar uma dermatite, uma queimadura, uma seborréia, até mesmo a perda do cabelo. Na verdade, gente, isso ocorre muito pela falta de informação e a gente precisa aprender, né? Eu adoro aprender. Só que para esclarecer mais sobre a saúde do cabelo, a gente vai receber uma terapeuta capilar fantástica. Ela estudou terapia capilar no Japão durante 6 anos. Presta atenção. Ela implantou aqui no Brasil a técnica de cuidar da célula viva do cabelo, que trata diversos problemas capilares. E ela é a pioneira na área de atuação. Ela é fantástica, é a Patrícia Maciel. Muito obrigada por ter vindo. Querida Cláudia. Eu sou uma fãzoca do seu trabalho, é um trabalho fantástico, viu? Vamos sentar ali pra gente conversar. E eu adorei, Paty, que hoje você trouxe pra gente uma cabeça, os cabelos, né? Aí a gente vai aprender de forma bem clara, lúdica, concreta, o que a gente pode e não pode fazer com os cabelos. Bom, é muito comum, né, que todo mundo tenha, uma vez ou outra na vida, caspa, seborréia, queda de cabelo. Por que isso acontece na maioria das vezes? Então, Cláudia, é uma série de fatores, na verdade. A gente começa sempre falando de dentro para fora. O estresse, ele é um desencadeador mesmo de descamação, caspa, desequilíbrio sebáceo. O meio ambiente também proporciona isso. Nós vivemos hoje, quem vive em São Paulo, num ambiente muito poluído, uma carga de monóxido de carbono muito grande. Isso é um desencadeador. A sua alimentação no dia a dia, né? Enfim. Hoje os problemas são mais frequentes do que antigamente? Com o advento, de repente, da escova progressiva, dos alisamentos, do alongamento? Eu creio que sim. Como eu sempre falo, a cosmetologia é um segmento em ascensão. As coisas melhoraram muito, a qualidade dos produtos, infinidade de produtos que as pessoas ficam até perdidas em prateleiras, o que eu faço, o que eu deixo de fazer. Mas, ao meio de tudo isso, veio uma sobrecarga, porque as pessoas acabam abusando, fazendo coisas repetidas, sem avaliar, sem pesquisar, pondo produtos sobre produtos. Às vezes o produto não é indicado, o produto é bom, mas ele não é indicado para o seu biotipo de cabelo. Uma outra coisa também são todos os excessos de química. Tudo é maravilhoso. Quando você tem um equilíbrio, tem um controle, tem um cuidado, né? Uma avaliação. Agora, eu falei até na introdução que você é pioneira no sentido de tratar o cabelo como a partir da célula viva. Como é que é isso, Patrícia? O cabelo é uma célula viva? O cabelo é uma célula viva e uma célula morta. Né? Essa parte que a gente visualiza é uma célula morta, composta por 3 camadas, que, começando de fora para dentro, a cutícula, que é como se fosse escamas. A gente tem uma imagem, um telhadinho. Ali, olha, o pessoal tá vendo. Que legal. Então, é como essa última camada, ela é como um telhadinho de uma casa. São telhas sobrepostas e que tem uma certa, como uma mola, ela tem um molde, uma flexibilidade. Isso é o fio do cabelo? Essa é a parte externa. Tá? E a parte interna, que é a célula viva? A parte interna a gente entra depois com um córtex, que é uma outra camada onde vai o pigmento do seu fio, e aquele fiozinho que está dentro daquela imagem é chamado de medula. Esta camada, ela que liga a célula morta à célula viva. Tá, então a gente porque ela é composta com sangue e oxigênio. Então, é essa camada que está ligada à célula viva. Ou seja, vem tudo mesmo de dentro para fora. De dentro. Se a gente mas não isso cuida... é uma célula morta. Tá, agora, mesmo essa célula morta precisa de cuidado. Ah, com certeza. Só que os cuidados nem sempre são só os externos. Os cuidados começam com a célula viva, às vezes, né? Ah, porque ela vai ter uma comunicação com essa célula morta. Sim.
Tá. Você sabe que a gente começou esse assunto porque na semana passada nós mostramos aqui no Vida Melhor uma matéria, aliás, muito interessante, você pode assistir, também está disponível no site, no blog, sobre escova progressiva. O uso do formol, que é perigoso, que é inclusive proibido de acordo com a Anvisa, né? E aí surgiram muitas dúvidas, os nossos telespectadores mandaram várias perguntas para a oncologista que estava aqui, mas a gente entendeu que era melhor trazê-la, né? Que você viesse aqui, obrigada. Porque o assunto era muito mais para uma terapeuta capilar. Então, a Juliana, de Juiz de Fora, Minas Gerais, por exemplo, ela diz: boa tarde, o que dizer das escovas ditas livres de formol, como a de carbocetina? Há riscos relativos a desenvolvimento de câncer? As mulheres grávidas podem fazer? Estraga o cabelo, o que não é com formol, Patrícia? Olha, Juliana, a verdade é que cada caso é um caso avaliado. No caso de grávidas, sempre a avaliação e conduta tem que ser do médico que acompanha, porque são casos diferentes. Agora, o uso dessas coisas com muita frequência, mesmo aquela quantidade que é permitida, ela causa um enfraquecimento na raiz. Mas algumas pessoas não vão deixar de pintar o cabelo porque a química pode promover uma leve anemia no fio. Então, equilibre-se com outros cuidados paralelos, mas eu acho que é uma coisa muito individual, cada caso. Agora, essa quantidade não permitida de formol é inviável. As pessoas, mesmo que não tenham uma tendência genética de calvície, vão ficar calvas. É verdade. Se persistir isso. no uso disso. Bom, sim. então, além de ser o formol um agente cancerígeno, ainda pode levar à calvície. Com certeza. E a gente tem algumas imagens que você vai conferir agora de couro cabeludo que passou pelo procedimento da escova progressiva com formol. Tem casos de pacientes lá com perdas lamentáveis de couro cabeludo, o tecido que enfraqueceu e deixou uma raiz anêmica. Você vê um antes e um depois. Na verdade, esse antes e depois, o depois foi depois de alguns cuidados. Mesmo assim, ainda não conseguiu uma recuperação 100% do que era o fio. Realmente deu uma melhorada, mas debilitou muito. Não só o tecido foi debilitado pelo processo químico, como a raiz enfraquecida. Tá. Aqui você trouxe um pouco de cabelo. Isso é um cabelo que caiu no chão? O que ele representa? Tá. Isso daqui, Cláudia, é o seguinte. As pessoas geralmente me perguntam: existe uma quantidade normal de queda diária por dia para saber se está normal ou não? Então, eu te respondo, olha, isso é uma coisa também de pessoa para pessoa. Depende muito da caixa craniana. Uma caixa craniana cabeluda que cai a 50 fios por dia, não é nada. Uma caixa craniana com uma tendência, uma menor quantidade de fios, 50 fios por dia de perda, vai ficar calvo. Então, é muito relativo, vai depender a caixa craniana de cada um. Então, por exemplo, se eu tenho muito cabelo e eu tenho uma caixa craniana grande e eu pego um tufo de cabelo assim todo dia depois que eu lavo o meu cabelo, eu posso ficar tranquila ou eu posso ficar desesperada que está caindo muito? Olha, Cláudia, o que você vai ter que avaliar aqui num chumaço como esse, por exemplo, não é só o volume de quantidade de fios, mas o comprimento também. Então, isso impressiona, mas isso existe um comprimento. Tá, então se a pessoa tem um cabelão bem comprido e aí pegou um tanto na mão, ela não precisa ficar apavorada? Olha, em que situação que a gente fica preocupada com essa queda de cabelo diária? Porque assim, eu não sei se sou só eu, mas acho que todo mundo que lava o cabelo, depois que passa o condicionador, tem um tanto de cabelo na mão, não, né? Esse diagnóstico é você mesmo que faz, Cláudia. Por mais que eu entenda de cabelo, eu vou te falar assim, você sabe o que é normal e o que é não todo dia. Você passou a mão, você começa a sentir que tem uma quantidade maior, você sabe que está com um desequilíbrio de perda de fios. Existe a calvície feminina, que você já falou aqui. Embora a preocupação não é só a queda, é o que não se repõe também. Porque existe uma troca natural de fios. Agora, existe uma troca excessiva que precisa de um controle. E aí tem que ver a reposição se está sendo de acordo com o que você perdeu, porque senão vai diminuir a quantidade de cabelos mesmo. Então o cabelo pode cair todo dia um pouquinho, porque ele também está nascendo todo dia, né? Mas se cair em excesso, aí é a hora de a gente ficar preocupada. Existe a calvície feminina, Patrícia? Mulheres que ficam calvas? Sim, muito. Como homem?
o desenho genético feminino é um pouquinho diferente do masculino, né? Mesmo que você tenha um pai calvo, não necessariamente você vai ser calva, mas você tem uma tendência. Né? O que te leva à gravidade dessa calvície são outros fatores do dia a dia. Aí eu falo assim, os homens têm um hormônio masculino, a testosterona, ela é favorável a pelos. E as mulheres, como o estrógeno, o hormônio feminino, regem os cabelos, as mulheres ficam mais protegidas nesse desenho genético. Então, não é que não acontece, eu tenho casos casos bem graves de calvície, mas é um pouco mais difícil. Tá. É um pouco Agora, mais difícil. As mulheres têm um hormônio que segura um pouco. As mulheres que estão com uma perda de cabelo, que estão com o cabelo bem ralinho e estão apavoradas, é possível retroceder nesse processo, voltar a ter cabelo? Sim. A grande maioria dessa rarefação, ela acontece de uma forma difusa, né? Cai não em buracos, formando aquele desenho de calvície. Ela começa a rarefazer e fica aquele cabelo mais ralo, né? Geralmente na tampa da cabeça, que é parietal. Nesses casos, quando a gente observa com o macroscópio, Cláudia, a gente observa que não é necessariamente uma quantidade. Às vezes foi a densidade do fio que perdeu. Então, o fio miniaturizou, né? Que o fio, em média, ele deve medir de 0,05 milímetros até 0,15. Varia. O que varia essa densidade do fio é de acordo com uma etnia. Tem etnias de cabelos finos, etnias de cabelos grossos. Por exemplo, eu posso ter numa época da minha vida o cabelo mais grosso e numa outra época o cabelo mais fino? O meu cabelo pode mudar de textura? Sim, não o mesmo fio. Nós temos 3 tipos de cabelo. Um é o pelo terminal. Esse fio é um fio que mede de 0,05 a 0,15, de acordo com a sua etnia. E é um fio que tem uma longevidade, dura de 6 a 10 anos. Quando esse fio cai, se você tiver em alguma situação desfavorável internamente, organicamente, ou até com o uso de coisas inadequadas, ao invés de repor esse fio, repõe uma miniaturização, um fio que a gente chama de velos. É um cabelo mais fino e com uma longevidade menor. Ele dura no máximo 3 anos e meio. Aí 1 a 3 anos vai dar e meio. aquele aspecto de cabeça toda mais rala. Não, aí é um cabelo que fica no máximo aqui, nesse comprimento. Ah, então é verdade que algumas pessoas falam assim, meu cabelo não cresce porque de jeito nenhum. o velo só dura 3 anos e meio. E tem uma densidade menor também. Além de volume, que você vai perder o volume, você perde no comprimento, porque ele só fica até aqui, daqui cai. Ele só dura 3 anos e meio. Quando esse fio cai, se a sua deficiência continuar, ou interna ou externa, com o uso de coisas inadequadas, você pode repor um outro fio mais fino ainda, que é a lanugem. É um fio que dura 6 meses, mais fino ainda. Poxa. Então, você pode ir perdendo a densidade e a longevidade, que vai mexer no comprimento, né? Tem pessoas que não podem ter cabelo acima desse comprimento, porque não tem pelos terminais. Olha, o assunto vai render, né? Bastante papo aqui. No próximo bloco eu te convido para mandar a sua pergunta, que você vai ter a sua pergunta respondida pela Patrícia Maciel. Também vamos entender se a lavagem correta, o uso de escova progressiva, química, tintura, de forma geral, pode prejudicar esse cabelo, pode deixá-lo mais fino. Eu volto já já, tá bom, Patrícia? Estou de volta com Vida Melhor. A gente está conversando sobre os problemas capilares. Cabelo caindo, caspa, seborreia, produto químico. Como é que a gente lida com tudo isso, né? E o cabelo a gente sabe, a moldura do rosto, a gente se preocupa. E olha, a Patrícia Maciel é terapeuta capilar, ela é a pioneira no Brasil, tem uma formação de 6 anos no Japão e é alguém que realmente você pode confiar muito, porque ela tem ajudado a muitos a terem, de novo, paz com o seu cabelo, né? A gente já mostrou ali cabelos que caem, cabelo cai todo dia, mas a gente tem que realmente prestar atenção na quantidade que cai. A Patrícia já explicou um pouquinho sobre a textura desse cabelo. Quando cai, ele volta depois de algum tempo de um outro jeito, com uma outra textura. E isso tudo é que a gente tem que ficar atento. Patrícia, nesse bloco a gente tem muitas perguntas. Eu vou começar a te passar algumas delas. E eu vou te pedir para tentar ser bem objetiva, porque nosso tempo é curtinho. Ali Cristina Moura diz que não tem nenhuma outra química além da tinta. E os fios afinaram, estão caindo muito. Por que isso acontece? Ela quer saber. O que ela deve fazer para combater a queda sem usar mais produtos químicos? Alguns alimentos podem cessar completamente a queda? Não, é um conjunto de coisas. Lógico, a alimentação é fundamental, é de dentro para fora, cabelo, mas
É mais do que isso. Você precisa, talvez, bem provavelmente, de alguma suplementação. Primeiro, descobrir o foco dessa queda. Qual o motivo dessa queda? É hormonal? Então, vamos procurar o ginecologista, fazer uma avaliação. Os principais motivos de queda são quais? Hormonal, estresse e um mau uso de asepsias ou de química no seu dia a dia. Então, procurar a causa. Descobriu a causa, tratar essa causa. Né? Eliminar o que está ocasionando isso, procurar usar bons produtos de boa qualidade, né? E uma boa alimentação acompanhada de um bom sono. Perfeito. Enfim. Eu vou fazer uma pausa. Eu queria que você pegasse pra gente aqui a cabeça. Vamos lá, com a porque cabeça. ela falou do mau uso de alguns produtos e é importante que a gente aprenda a lavar o cabelo. Tem gente que fala assim, eu sei lavar meu cabelo. Então a Patrícia vai ensinar agora. Porque eu, por exemplo, aprendi com ela, não sabia. E talvez você também não saiba. Quer ver só? Imagina que essa é a sua cabeça, que é dar o que o... Vamos aqui. Eu vou pedir para você segurar essa cabeça, Cláudia, por favor. É falar primeiro da quantidade de produtos. Então, olha lá. Quanto de shampoo você vai colocar para lavar o seu cabelo? Ela até colocou aqui a moedinha de R$1. É nada mais, nada menos do que isso. É essa quantidade. Uma moedinha de R$1 que você coloca. Porque cabelo não se lava. O que se lava é o couro cabeludo. E uma moeda de R$1 seria mais ou menos essa quantidade que está na minha mão. Essa quantidade é suficiente para uma cabeça inteira? Para uma caixa craniana. Você não pensa na quantidade ou no comprimento, é no couro cabeludo, porque cabelo não se lava. Por isso você pode usar e deve usar bons produtos, porque você vai economizar muito. É um tiquinho assim. Sim. Alô, adolescentes que vão pro banheiro gastam só metade do vidro. É um tiquinho desse, tá? Entendi. Então vamos lá. Aí você vai focalizar 6 pontos da cabeça. Com essa moedinha, você vai distribuir no couro cabeludo nos 6 pontos. Frontal, que é a parte da frente. O centro parietal, ponto 2. Sempre abrindo para passar no couro cabeludo. No couro, no meio. Centro parietal. Vértex, que é o cocoroco aqui. O cocoroco. Um pouquinho na occipital, que é a nuca. Têmpora direita. E têmpora esquerda. Pronto. Aí você vai espalhar com peso, sem as unhas, em círculo, como se fosse um sapato, que não pode ficar nem um pedacinho sem graxa, Cláudia. Você vai espalhar em todo o couro cabeludo, né? Lavar mesmo. É preciso fazer aquele mundaréu de espuma? Não. Quando você enxágua esse cabelo e limpou as pontas, já lavou aqui. Você não vai pôr produto e lavar como se fosse uma roupa suja que lava no tanque. Não, é só aqui. Essa quantidade é suficiente para puxar para a ponta. A raiz pede produtos hidrossolúveis, polo negativo. Aqui pede produtos lipossolúveis com óleo, que é o catiônico, né? E o que é bom para cá é péssimo para cá. E o que é bom para cá é péssimo para cá. Aí lavou, enxagou. O que a gente vai passar na raiz, na ponta? Nas pontas entra o lipossolúvel, produtos com óleo, o condicionador, né? Que, na verdade, esse condicionador, ele deve ser colocado da proximal para distal. Não é só aqui, é da proximal para distal. O shampoo, ele seria o polo negativo, dentro dessa polaridade, e ele vai causar uma eletroestática, o cabelo fica elétrico. Então, o catiônico, que é o polo positivo do condicionador, vai acalmar essa eletroestática e dar um equilíbrio para o fio. Perfeito. Então, você não vai começar da proximal para distal e depois enxaguar. É assim que lava o cabelo e é com esse tantinho. Lava quantas vezes? Todo dia, 2 vezes por semana? Como é que é? Olha, cabelos curtos podem ser lavados todos os dias. E cabelos compridos com química, porque lavar todo dia ia ser um transtorno de tempo ou de química que começa a desbotar muito rápido, então a gente abre mão e passa a lavar em dias alternados. Tá ótimo. Bom, tem uma pergunta aqui da Márcia Aparecida Roquete Pajoli, de São João da Boa Vista, São Paulo. Ela diz que tem 54 anos e pinta o cabelo regularmente, uma vez por mês. E toda vez que pinta, sente coceira no couro cabeludo. Já trocou de produto 4 vezes e de nada adiantou. Deve parar de pintar? É a pergunta de muitos telespectadores. Sim. Não, essa coceira é um sinal de que o couro cabeludo está exaurido, irritado e com uma sensibilidade. Então, não necessariamente parar de tingir, mas continuar nessa busca de procurar um produto mais suave para tintura, talvez espaçar um pouco mais essa química, ou hoje nós temos no mercado ampolas que impermeabilizam o couro cabeludo antes da tintura, então seria muito adequado. Essa ampola geralmente é colocada metade no couro cabeludo e a outra metade
dentro do produto, para acalmar esse efeito químico. O Pedro Cândido da Silva, ele disse que tem o couro cabeludo muito oleoso. Outros telespectadores vieram com a mesma pergunta. Quem tem o couro cabeludo muito oleoso, o que pode e deve fazer? A oleosidade, ela também pode vir de um efeito rebote. Se você tira bruscamente esse óleo pode formar bruscamente. Então, o conselho é procurar produtos suaves, não muito adstringentes, não usar água quente, que vai fazer esse efeito rebote, e melhorar a alimentação também, porque o óleo também vem de um estresse e de uma alimentação muito gordurosa. Refrigerantes, muita fritura também dá para amenizar isso. A Vani Heder, ela diz que tem manchas escuras, meio crostas no couro cabeludo e que coça muito. O que pode ser isso? Olha, isso deveria ser avaliado por um profissional. Eu aconselho que ela procure um dermatologista, um especialista, para ver realmente que tipo de pigmento é esse, se é uma dermatite, ele pode ser uma série de coisas e os cuidados são bem diferentes, então ela precisa de uma avaliação mesmo. Ok. A Maria das Mercedes diz que a filha tem muita oleosidade no cabelo, queda e falhas no couro cabeludo. Já foi a vários médicos, tomou medicamento, Alocil 5%, minoxidil, e de nada adiantaram esses medicamentos. O que ela pode e deve fazer? Essa alopécia, se ela for em círculos, cá em tufos, é chamado de alopécia areata, que seria de uma deficiência de imunidade, uma baixa de imunidade. Trata-se de uma doença autoimune que precisa de um acompanhamento, sim, com dermatologista, há alguns cuidados médicos e, no caso, talvez suplementações. Não basta só um produto tópico, não. Perfeito. Tem tantas perguntas. Luciane Carvalho, de São Luís do Maranhão. Tem o cabelo comprido, atualmente os cabelos caem muito. Só em passar as mãos ou pentear, chego a ficar com a mão cheia de cabelo. Já faz mais um ano que não faço nenhum tratamento químico, porque tem 4 meses que tive bebê. A única coisa que faço nos cabelos é lavá-los em média 2 vezes por semana com shampoo e condicionador e creme hidratante. Às vezes usa chapinha. Essa queda ou quebra pode ser devido ao fato de eu ter tido bebê? Sim, provavelmente, com certeza. Já coloco. A progesterona, o hormônio da gravidez, é fabuloso para cabelo, pele e unha, nosso revestimento. Mas depois do parto há uma mudança metabólica hormonal e grande parte das mulheres perdem muito cabelo. Algumas que têm uma tendência genética pode descer ladeira abaixo ou ficar uma queda mais forçada, contínua. Então é bom que lave mais vezes o cabelo, 2 vezes é pouco, vamos lavar 3 vezes ou em dias alternados com produto anti-queda e ainda deveria usar uma solução tópica para equilibrar um pouco a oleosidade e sustentar um pouco essa queda, essa perda de fios. Perfeito. Olha, tem muitas perguntas, o nosso tempo infelizmente já acabou e eu tô lamentando demais, eu tô aqui querendo achar uma solução, mas eu ainda não encontrei. Se eu encontrar, a gente volta, se não, a gente vai te pedir para responder todas as perguntas que eu coloco no site, ok? Me põe à disposição no site, Cláudia, com certeza. Joia. E o site da Patrícia, www.patriciamaciel.com.br, patriciamaciel.com.br. Eu quero que você volte pra gente continuar esse nosso bate-papo sobre cabelos. Muito bom. Porque tá todo mundo precisando te ouvir mais, tá bom? Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada a você, obrigada a toda a sua equipe maravilhosa. Nós que agradecemos. Como é bom, né? Aprender tudo sobre cabelo, gente. Aprender a se cuidar melhor.